Muito bem, pessoal. Ei, pode ligar as palmas aí, porque só tem 2, 3 pessoas aqui. Tá rolando aí. Olha só, bom, estamos aqui com essa presença boa e não podemos não contar também que os espíritos estão aí presentes no meio da gente. Pelos cálculos de imersão, deve estar gerando em torno de uns 100 ou 200 espíritos aqui, misturados aqui no meio da sala. Entendeu? Então, qualquer dia a gente bate palma para eles também. Vamos lá, começamos com... Começa. Antes das perguntas, eu queria saber como está essa parte do Cunhas do Paraíso. Ih, Catimba, essa aí é a pergunta boa. Isso aí eu até procurei para saber. Você lembra? Eu me lembro que eu... Sabe o que acontece? Isso ficava dentro de um desses aí. Eu não me lembro se era do tempo nem que... Eu vou chutar, como se fosse assim. Estava escrito psicologia, entendeu? Estava lá dentro. Aí depois eu peguei, separei. E eu tenho a impressão que aquilo é colorido. Então aquilo gastava dinheiro. Então acho que eu separei, mas eu não coloquei dentro do site. Eu acho que não. Eu tenho que ficar procurando agora onde que eu botei isso no meu... Não tá, no site acho que não está também, não tem esse nome. Cores do Paraíso era uma coisa interessante, era... Vamos começar logo por aí então. Vamos por aí, eu pego o bonde. Hein? Cores do Paraíso. Eles falavam assim, fazia a espada, Tá. e ela não olhava a ferrugem, porque Tá. tem espírito nas pessoas. São duas coisas. Quantos anos perdura esse espírito na espada? Age eternamente? Bom, duas perguntas. Não, ficou duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte. Você repara que são duas maneiras de se ver as cores. É isso que eu acho que é importante. Porque até tem uma terceira, mas aí já é meio esotérico o negócio. O cara achar que a cor vermelha, né, o cara já, sei lá, demonstra paixão, aí daqui a pouco põe um amarelo, um medo, não sei o que, entendeu? Existe essa parte aí, mas tem duas que, assim, bem objetivo, é o seguinte. A primeira, assim, é objetivo no sentido dos poetas, porque está aí no meio. A pessoa fala que quando coloca uma cor vermelha, o pessoal considera que é uma cor quente, né? E podia ficar falando de cada cor em particular do que representa os poetas, quando o cara está lá fazendo a pintura, não sei o que e tal. Mas tem um ângulo também, que é o ângulo da fotografia, que você tem que levar em conta também, que é um outro ângulo, né? Por exemplo, quer dizer, eu vou pegar um dado até mais objetivo. Se você começa a esquentar um tungstênio, podia ser outra coisa qualquer, você repara que vai adquirindo calor, mas não tem visibilidade, porque ainda está no infravermelho. O infravermelho não dá visibilidade, mas dá calor. Você meter a mão ali, vai te pegar. Depois você começa, a primeira cor começa a vir entrar o vermelho, infravermelho, depois é vermelho. E você vai caminhando até chegar no azul, depois você pega o ultravioleta e desaparece a visibilidade. Então qual é a cor mais quente? É o vermelho, o azul. É porque o primeiro que aparece é o vermelho. O vermelho é o mais frio. Se inverte completamente Por isso que quando a gente fala assim, que o Meshama fala que tem que ter a parte calor, quente, né? E luminosidade, você vê que qual vai ser o de calor? Exatamente não vai ser o vermelho. Então por isso que o dragão vermelho é exatamente o grande negativo, porque é muito frio, quer dizer, com uma cor fria, é a mais baixa, entendeu? Então a gente tem que começar a mudar a nossa ótica de ver as coisas. O dragão preto, então, seria o pior de todos. Lembra daquele esquema que a gente bota? Atinge o dragão vermelho, depois é que seria o dragão preto, Satanás lá em cima, entendeu? Aí você tinha que começar, aí que eu trabalho nessas cores, eu começo a trabalhar as complementar delas. Então, ao fazer isso, aí eu comecei a montar qual seria o primeiro paraíso, quais seriam as cores do primeiro paraíso, do segundo, terceiro, né? Porque claridade é branco, é amarelo, entendeu? Então, por isso que algumas religiões atinam, elas usam o amarelo como uma cor da divindade.
Outras usam a da ultravioleta. O Meixo Sama fala divindade. Por quê? Pô, é mais quente do que essa, você chegou a um nível, nem luminosidade você não tem claridade. Mas você tem que começar a compor para ver qual é o complementar dela. Entendeu? Aí eu fiz esse daqui, puxando para lá, qual é o complementar, e bolei. Então foi dentro desse aí que está escrito, isso aqui, que está escrito aqui, mas está mais explicado nessas cores do paraíso, né, que é o nome, que eu devo ter colocado no meião, eu tenho que chegar no meu computador e tentar vasculhar onde que eu botei essas cores do paraíso. Está em algum lugar, hein? Essa questão não está explicitada aqui, Tá. Mas, não, mas eu vou fazer agora. Não, tem uma coisa. Vamos lá. A cor verde, na verdade, é a cor mais quente? Não. É espiritualmente falando. Não. A cor verde às vezes se confunde, é o seguinte, é outro problema agora. É um problema de você estar analisando já numa ótica mais de computação, de coisa assim, porque as primárias já não é azul, vermelho e amarelo, não é isso mais não. O verde é uma cor primária. Você vai lá atrás na televisão de vocês, vocês vão ver que tem uns 3 cabinhos lá, não é isso? Uma delas é verde. Entendeu? Então já começa a sair. Tá, tem uma lá, mas pergunta. Só estou engatinando. Eu me lembrei da chama da vela, a base dela é azul. Ah, sim, Quando tá a chama do fogão, é isso aí. Então é tal negócio. A gente tem que começar a procurar, porque às vezes o que o Meixo Sama está falando, você tem que começar a prestar atenção de que ângulo ele está buscando a coisa. Está buscando uma coisa que não é do poeta. O poeta é a sensibilidade, essa coisa. Agora, o que você está perguntando da espada, né? O problema aí está em jogo, eu acho que é 2 coisas, né? Primeiro é assim, você está querendo fixar um tempo de... Coloca que a espada com o espírito não pega ferrugem. Aqui não tem tanto espírito. Essa com o espírito vai ad eternamente sempre. Outro negócio. Primeiro é o fabricante. Primeiro a gente tem que... Vamos falar assim. Primeiro mesmo é o próprio material que ele vai construir. Aquilo ali tem espírito. Então esse material a gente pode pensar que ele está bruto ou já foi trabalhado. Se ele já foi trabalhado, já está contando espírito ali. Já está contando o espírito dele enquanto minério, né? Provavelmente, enquanto minério. Mas se alguém já fez um trabalho, porque às vezes a gente gosta muito de trabalhar no trabalho já feito, como objeto. Mas antes do objeto, que a coisa vira matéria-prima, você vê que tem gente que trabalhou. E às vezes gente que se machucou no trabalho, né? Saiu o sangue da pessoa para tirar a forma que tirou, com instrumentos que usou, né? Tem coisa muito primitiva ali. Uma das coisas primitivas que eu descobri uma vez era, o que era? Era uma fruta, eu não sei se era abacaxi, não sei o que era. O cara rasgava as mãos mesmo, entendeu? Uma fruta dessas aí. E pô, caramba, a gente chega à nossa mesa aqui, a gente não dá valor nenhum, né? Mas tá lá, o camarada, essa problemática. Mas então aí, primeira coisa, tem que ver a matéria-prima, chegou, tem espírito ali. Aí vai para o artesão que vai fazer a espada. Já começa por aí, com que intenção ele está fazendo aquela espada. Já vai definir se é para matar ou se é para... Né? Ele já falou isso. Então, qual o espírito já vai... Inclusive, quando ele bota o espírito, você já vai ver que às vezes a própria espada já é feita diferente. Já às vezes não é para cortar, não é para... Entendeu? Já é uma espada... já tem um valor já de beleza, de outras coisas. Às vezes não é para cortar, não tem corte. Bom, chegou a isso tudo. Aí vai começar a ver assim ele vai usar. Se usar, se ele deixar guardado é uma coisa. Agora, se ele começou a matar um monte de gente com aquela espada, aquela espada já vai estar com uma carga muito maior. Quer dizer, dependendo do uso, não adianta comparar 2 espadas, né? Não adianta porque... Como é que foi feito o material, por quem que foi feito, o uso dela, não sei o quê. 2 espadas iguais. É semelhante se alguém pegar e fazer uma fotografia de Meixo Sama, tal, bota ali na sala dele, ou então pintar uma coisa qualquer semelhante, quer dizer,
não tem assinatura. Você acha fazer o Ricardo, é a coisa mais fácil do mundo? Deve ser a coisa mais fácil do mundo. O cara chega lá, bota a palavra luz lá dentro, fecha, bota o Ricardo e pronto. Passou a ser outra religião, né? Criou uma religião tal. Quer dizer, não adianta essa tapiação, porque o mundo espiritual não vê dessa maneira. No mundo material, o cara pode até olhar e dizer, pô, tudo igual, semelhante, né? É feito fazer dinheiro falso, né? Fazer coisas. Entendeu? Então, tudo na vida depende do espírito que foi feito, realizado aquilo, a intenção e o uso, né? Então é isso aí, não tem nada que ver. Vamos lá, mais. E olha só, por isso que eu falo que espírito retorna ao mundo espiritual, a parte bíblica, ao mundo atmosférico. O corpo carnal, o solo, ao mundo material. Olha só, quando esse espírito é enterrado aqui no local ali, ele mesmo tendo oração, ele vai para o mundo espiritual. Mas ele ainda tem influência daquele local ou não tem espírito? Depende se ele, o que ele fez na hora da morte, né? Na hora da morte, ele teve uma morte, suicídio provocada por ele, ou não, morte de repente também. Porque às vezes a pessoa coloca uma... Nós estamos tão acostumados, fazendo um paralelo. Ninguém quer sentir dor, né? Então acontece, toma um remedinho, sempre é assim, não quer sentir, não quer sofrer, não é isso? Então o pessoal estava argumentando, eu ficava olhando assim, como eles estão achando que o José Wilco que morreu foi ótimo porque morreu de repente, não sofreu. É a mesma coisa, não tomou remédio também? Não sofreu, não, o cara não, toma um remédio. Então sempre o raciocínio da pessoa é esse. Enquanto que o Meixo Sama coloca aí no texto, você vai ver só, diz assim, que a pessoa nos últimos momentos, a pessoa pode claudicar, uma pessoa de fé mesmo, pode claudicar, não é só na hora da morte, não, ele fala na hora de qualquer problema que a pessoa possa ter naquele momento, se você vacilar de entrar errado, imagina na hora da morte, né? Então isso tudo faz parte da vida, você sair consciente. Eu acompanhei um filme, não é filme assim não, é dado mesmo, né? Acompanhei essa hora da morte, isso aí, esse quase morte, essas coisas, é quase tudo semelhante. Mas tem uma grande polêmica entre essas duas coisas. Umas pessoas acham que faltando oxigênio e mais um argumento que eles usam lá, que é tudo igual por causa disso. Não é por causa que você vai ver luz no túnel, aquelas dadas, o pessoal acha que não. Que é o problema que é o problema do cérebro, vai apagando, vai esmagando, ele vai, entendeu? Então você vê que tem duas posições, né? Tem duas posições que as pessoas se colocam. Mas tentando responder mais é isso, quer dizer, tudo vai depender da hora da morte. Porque realmente, para entender do espírito, é como se fosse aquela ideia que eu dei da água do mar, né? Se você pode pegar a água do mar, traz um balde para a tua casa. Você pode botar numa piscina aquela água do mar. Não interessa, aquela água do mar pertence ao mar. Então, se você pegou a tua alma, o teu corpo espiritual, ficou represado dentro de um corpo material, não interessa. O dia que fizer isso, aquilo retorna para o seu lugar de origem, entendeu? Então, o primeiro ponto é esse, sim, ver que e tudo que é parte de água vai para o mundo atmosférico. Realmente, essa dureza é nossa aqui. Essa dureza é que o homem está precisando estudar, que o homem não estuda. O homem não estuda, geralmente ele não tem preocupação como é que se dá essa putrefação do corpo, como é que ela chega até lá. Eu estou acompanhando isso também, eu vejo gente fazer estudo, é gozado. Os estudos que eles fazem, vendo a questão de como a pessoa foi enterrada, e dá um monte de coisas, se tem chumbo perto, se não tem chumbo perto, entendeu? E as pessoas não têm muita preocupação. Morreu, acabou, né? E a incineração? Você está falando em termos espiritual? Aí vai fazer a diferença entre Oriente e Ocidente. O cara que foi cultuado no Oriente, que tem pouco espaço, principalmente no Japão, o pessoal já está acostumado que a vida é assim e a pessoa morre, é incinerado e tal. Então, a pessoa que se preparou naquele ambiente, quando ele morre é continuação. Né? O mundo espiritual ele continua, mas o entendimento dele já era aquele. Então não tem problema, porque ele já está acostumado com essa visão. Agora a gente aqui querer fazer isso,
Pode até fazer, mas precisa começar a trabalhar seu pensamento para não ter problema, né? Porque morreu, se vê no meio do fogo, tal, tá entendendo com passagem, tá vendo, né? Isso, José Vilma, foi treinado. Foi. Nesse caso, eles não conscientes disso. Provavelmente eu não sei como é que é a vida dele, não conheço ele, se já era uma opção dele, deve ser, imagino que seja, né? Porque na hora da... Ele fez uma novela agora, Notícia 2013, que ele falou assim, ele já estava sendo despedido. Ele já colocou ali como despedida dele, daquele povo da novela, que eu percebi uma frasezinha que ele falou. Eu estou indo aqui, eu estou vindo aqui pela última vez. Ele falou essa frase. Bom. Então, eu acho que já estava despedido já da vida material. Agora a questão do melhor ou pior, isso não... Porque o negócio é o seguinte, se você seguir o caminho natural, uma coisa você vai provocar, o que você vai provocar ali quando é incinerado? No máximo talvez seja cinza, né? Deve ser isso, eu não imagino, porque deve ser Que questão foi caminho natural. Caminho natural. Foi enterrado até num parque que não podia, né? Num parque, aquele parque que já foi lá, você sabe, aquele parque ali não é para isso, né? Ninguém pode ficar enterrando gente dentro de um local que nem aquele, de um parque, então. Aquilo ali foi porque ele curou gente na Segunda Guerra Mundial. Então o pessoal foi muito agradecido a ele, né? Quer dizer, então, automaticamente... Mas vamos lá, vamos para outras perguntas, sair do cemitério aí. Uma curiosidade aqui, tá assim, diz ao plano espiritual correspondente ao seu nível, né? No caso, o nível que a pessoa se encontra aqui, ela vai se encontrar lá no nível. Aí uma coisa interessante, que o Cristiano fala assim, realizei minuciosos estudos e pesquisa procurando ouvir o maior número possível de espíritos encarnados através de médios. Aí a minha curiosidade aqui é o seguinte, hoje a gente tem internet. Da onde que vinha essa pesquisa lá atrás? Onde que ele pesquisava? Como é que vinha essas informações? Ele passou muito tempo, pelo menos ele fala em 10 anos, mas assim, quando ele começou a sofrer, porque ele era agnóstico, não acreditava em nada, mas ele foi pego em duas coisas que deixou ele de calça curta. A primeira, perdeu a mulher e perdeu 3 filhos. O cara tem que desconfiar de alguma coisa. Perdeu, ele era um empresário com certa força, né? E ele foi à falência por causa de uma pessoa que pegou dinheiro emprestado com a agiota, não sei o que e tal. Ela trabalhava com ele. Ele se viu, e agora? Ele se viu aquilo e começou a fazer pesquisa. Aí ele começou a ir para as outras, porque sempre ele até fala nisso. Todo mundo, quando se aperta mesmo, vai para religiões procurar uma resposta para aquela coisa, né? Aí ele foi começar a buscar isso, tal, e até que encontrou a Almoto, entrou nela, mas essa pesquisa dele não continuou. Ele continuou fazendo, e se você repara em vários trechos aí, ele fala dessa maneira que ele fala, né? Dizendo, tem uma que ele diz assim, eu nunca tinha tratado desse assunto, não sei se você reparou aí. Ele fala, quer dizer, então você vai vendo os momentos que ele foi aos poucos, foi conhecendo. E aí ele menciona nessa hora aí, mas o negócio, a pesquisa foi muito mais do que isso, de 10 anos pesquisando religiões. Você vê que o passeio que ele dá pelas religiões não é fácil não, quer dizer, é sinal que ele andou metendo a cara mesmo para pesquisar. E ele era um leitor de banheiro, inclusive. Até ele vai no banheiro e estava lendo, quer dizer, ficava esperando as coisas. Ele tinha 2 grandes fontes, né? Assim, logo pelo menos no início era isso, era o rádio, porque praticamente não tinha televisão, né? Então era a rádio, escutava a todo lugar que ele ia, estava um cara com rádio para ele, sabia os programas que ele queria ver naquele momento, era um autêntico He-Man, entendeu? E ao mesmo tempo era jornal, revistas, quer dizer, então ele procurava se manter informado. E era um camarada de escutar, né? Quando sabia que tinha alguém, alguma coisa, ele ia atrás. Ele ia a lugares para ouvir pessoas, para não sei o quê. Então um cara, aquele orelhão que ele tinha, abertão, né? Quer dizer, pá! Ele ficava, né? Porque ele, inclusive era um sinal de bom sinal, quando tinha a orelha grande, né?
Quiseram casar ele por causa disso. Ele, não quero casar com isso não, porque tinha orelha grande. Né? Mas é isso aí. Aqui os espíritos se desprendem do corpo, uma parte que se coloca assim, quando as pessoas não têm espírito religioso, as máculas impedem a abertura do Takamara, a alma no ventre não sai pela cabeça, sai pelo umbigo, nem pelo umbigo. Assim, o que seria esse religioso? Né? O que seria essa pessoa religiosa? Se abre para qualquer religioso, se abre, depois eu pergunto a ela, se abre para qualquer religioso da camarada? O que seria esse? Lê a frase, Qual é a página? está em 78. Neste volume, neste sangue ensinou o Itakamara, o corpo humano, está dentro do coração, captador do elemento fogo. Isto é, a cabeça, céu e vento terra. Ele também explicou que nas pessoas que não têm espírito religioso, as máculas impedem a abertura do Takamara. A alma no vento não sai nem pela cabeça, nem pelo umbigo. Bom, aí são duas coisas, né? Porque primeiro, a gente entender por que é assim, o coração ele capta o elemento fogo, né? Então, na hora que deixa de captar o elemento fogo, ele morre. Então a morte realmente não é a morte cerebral, é a morte pelo coração, né? Então, morte pelo coração. Aí vem a questão, o fogo arde na vertical. Então, quer dizer, você tem que saber assim, se estiver em pé é fácil você saber, a vertical é para lá. Então daqui, você só poderia fazer com que ele só não vai subir se você tiver impedimento. É feito, está obstruído, cheio de mácula, o que acontece? Vai bater aqui e vai voltar. Como o desencadeamento da coisa, da alma, ela está mais perto, que ela está no ventre, né? O que acontece? Se ela tenta sair, não vai, se não tiver muito problema aqui também, se tiver muito problema é outra coisa. Se não tiver muito problema, não conseguir ir lá no Takamahara lá de cima, sai daqui. Senão, aí vai. Que é a última opção, não tem outra opção, né? Agora, a religião... Parto mesmo. Parto. Sim, ou um parto no sentido de ir para o mundo espiritual, né? Em relação ao parto natural. Sei. E aí a pessoa vai pegar o quê? Vai pegar, em vez de pegar o céu, vai pegar a gravidade, a terra. Vai pegar para lá. E, ao mesmo tempo, a questão... Isso ele, muita hora ele fala isso, que a gente tem que prestar atenção, que e muita hora ele está falando assim. Ele diz assim, mas é preciso o que é? É preciso de uma fé, é preciso de praticar a fé. Quer dizer, eu acho que não tenho certeza, no fundo, para ser um homem verdadeiro, para ser não sei o quê, você precisa abraçar. Quando você falar em fé, você vai falar em Deus, vai falar numa religiosidade alta, você vai falar... São nessas coisas. Se não tiver esse parâmetro, a tua inteligência não vai ficar calcada no divino, nem no sagrado, nem você vai começar a baixar a bola dela, né? Daqui a pouco você está disputando a inteligência superior. Está muito mais calcado no homem do que para cima, entendeu? E vai começar a dificultar. Essa que é a questão, quer dizer, é melhor que você tenha uma inteligência ou melhor, uma religiosidade que está sempre te abrindo, né? Está sempre abrindo os teus chakras para cima, tudo, não jogar para baixo, né? Essa que é a jogada, né? Hein? Não. Mas aí é o problema, esse problema é um problema esquisito para a gente, né? É um problema esquisito porque se a gente, assim, não deixa de ser esquisito à medida que você for estudando outras religiões, você vai vendo que as outras religiões, você vai vendo que elas têm limite realmente, né? Elas têm limite. Se você for estudar mesmo, o problema é quando você abraça feito time de futebol, você abraça, por que você é Flamengo, porque você é Fluminense, você não sabe direito porque é um pai, um amigo, um vizinho, é o que estava ganhando no momento, entendeu? É tudo muito assim. Então a religião também tem muito disso, né? A pessoa porque tem pessoa próxima, tem alguém, não sei o que indicou, mas não foi estudo. Ela não estudou para poder fazer opção, né?
A grande maioria eu também fui assim, quer dizer, estudei algumas, mas a trilha, porque você vai para uma, já entra afinidade. Mas depois que você estuda, você consegue ter tempo para estudar, aí você vai vendo os limites. Uma delas é essa que ele fala, a lei budista já acabou. O cara, porra, como? Como, cara? Mas você não está vendo aí? E as classes sociais, as castas, a lei ainda está preso na casta ainda, porque é atraso desgraçado, entendeu como é que é? Então, realmente, não... Quando a gente estuda mesmo, a gente vai vendo que realmente a gente tem muito mais explicações e num ângulo de diversidade muito maior, né? As outras não dá, eu não estou nem criticando não, aqui é diferente mesmo. Fazer o quê? Você vê programa às vezes, né? Eu estava vendo, quando eu vou almoçar lá, a minha mãe está assistindo lá Encontro da Fátima Bernardi, hoje acabou baixando na bruxaria, na bruxa, né? Tinha a mãe que era bruxa, o bruxinho era a filha, né? Aí tava lá com aqueles caras, a filha botando baralho, né? E é o teu negócio. Realmente, tudo isso aí é da linha da noite, quer dizer, ajudou na linha da noite? Ajuda, pô, na linha da noite ajuda. Astrologia, essas coisas todas, mas pô, agora nós estamos com outra era não precisa isso, né? Você precisa desenvolver outras coisas. Já pensou se você fazer esse uso dessa... É como se você está tentando estabelecer um contato com o mundo espiritual de alguma forma, né? É claro que vão se comunicar com você dessa forma que você está procurando. É uma tentativa essa busca. Mas existem buscas que eu conversei com o Cristiano, buscas mais diretas, entendeu? É busca que, no fundo, está culminando com que você seja um elemento de alto nível. O outro é praticamente o tempo todo você buscando apoio, entendeu? É quase que você, em termos de evolução espiritual, você tivesse pouca. É muito assim, você... ficar dependendo de carta que vai te dizer coisa, pô, caramba. Adivinhatório. E pode entrar zombeteiros aí no meio, fazer uma zombetagem danada com você. A mulher lá nesse negócio, você precisa ver o testemunho das pessoas, outros dizendo assim, me disseram que eu ia casar com uma pessoa de olhos claros, que falou um monte de coisa lá, hoje eu estou casado, meu marido tem olhos escuros, não sei o quê, tudo ao contrário. Porra, tá vendo? É pilhada. É. Vamos lá. Outro. Epilepsia é encosto. Epilepsia é encosto. Tem realmente... Tem coisas que são doenças que são encosto mesmo. Não tem... Essas doenças mentais, então... Porque... Lembra que o negócio que tem que ficar em dúvida. A pessoa falar em incorporação e falar em encosto. Não é? Porque seria bom um dia a pessoa tentar fazer essa ponte aqui. Eu acho que seria bom. Porque a pessoa trabalha com ego e trabalha com alma. Tá certo? Isso é melhor que a gente vai ver no Homem mesmo, no volume 3. A alma é uma coisa que está relacionada com a individualidade. Com a individualidade. Aqui você tem a consciência, aqui você tem o corpo espiritual. Não é? Lá vamos fazer uma coisa assim, só de brincadeira, né? Como se fosse, acho que a melhor coisa seria essa. Você bota aqui, você tem um nível do mar, tá lá o sol, né? Tal. Quando você começa a descer, logo um pouco aqui, perto, sabe aqueles caras que estão querendo morrer afogados, que ainda estão ali perto? Estão vivendo, estão morrendo, estão vivendo, estão morrendo. Mas chega um momento que está lá no fundão mesmo, né? Então eu faço uma ideia como se fosse assim, aqui está o subconsciente, aqui está o pré-consciente e aqui está a consciência, consciente. Tá certo? Então o problema, que está o fundão, né? O problema está que o ego,
O ego, ele vive aqui. Ele olha quando está para cima, ele está um ego consciente. Ora, quando está para baixo, ele está um ego pré-consciente ou um ego inconsciente, né? Quando você fala essa parte aqui, essa para baixo, aqui é o chamado eu inferior, para cá é o eu superior, e para cá é o chamado Gá, tá certo? Então o Gá vive aqui, onde o espírito primário às vezes é derrotado ou subjugado pelo espírito secundário. Aqui vive o mundo dos instintos, né? Aqui vive o mundo do id, ego, e o superego ele pode brincar por essa região toda, né? Sociedade lá, ó, dizendo as coisas, você comprando aquelas coisas, o superego que você tem, né? Então o problema é quando a gente tenta, aqui está o mundo da personalidade, que está jogando com a questão do primário, do secundário, essa força entre... Porque aqui você mesmo, são 3 espíritos que estão ali em jogo, né? O primário, o secundário, ainda tem um guardião, o encosto, e tem o incorporado, que é o secundário, tá certo? E tem você mesmo. Então aqui, você começar a saber, quando fala o ego consciente, é sinal que está jogando aqui dentro. Quando é inconsciente, você está jogando aqui fora. Porque aqui é a consciência, lá dentro. Entendeu? Bom, por que eu estou falando isso tudo? Primeiro fazer a limpeza para começar a entender o que quando fala ego, Gá, né, eles falam um monte de coisa. O encosto, quando às vezes a pessoa se surpreende e diz assim, a pessoa encostou. Certo. Se a pessoa encosta, a pessoa também, o espírito desencarnado é um negócio assim, né? Não, falei errado. O espírito desencarnado é uma coisa assim. Tem que tirar isso aqui de fora, né? Só tem a consciência e o... A menos que ele morreu há pouco tempo, aí esse detalhe, a gente ainda fica brincando um pouquinho no pré-consciente, aquelas coisas para desenterrar mesmo de vez. Bom, se ele tiver um espírito preso à terra, ainda tem complicações, que ele fica procurando exatamente como se tivesse um corpo material, mas não tem mais. Mas o negócio, quando ele começa a encostar aqui, ele pode brincar aqui ou pode brincar aqui dentro, né? Então, por isso que às vezes, se você transformar isso aqui num corpo humano, né, o que está acontecendo? A consciência está aqui por dentro, né? Ele pode estar, como ele fala, deixa eu começar a ministrar Jorei, ele está encostado, quer dizer, se ele está aqui, ele podia estar num lugar que nem aqui. Se ele está aqui, ele podia estar num lugar que nem aqui, entendeu? Aí me chama dizer que ele começar a correr, lembra? O espírito começa a correr, claro, essa bolinha aqui começa a correr para cá, começa a correr para cá, e me chama vai ministrando Jorei, e esse espírito não vai querendo luz, ele vai querendo, acaba saindo, né? Bom, o que mais? Agora eu quero a pergunta, não sei. Esse é o encosto. Quando você realmente... Porque se o teu ego, que é da personalidade, ele começa a ficar inconsciente, quer dizer, ele começa a fazer o seu... Aqui é a tua alma. O teu ego está comandando por aqui, o que acontece? Ele começa a vir para cá. Ele começa a abrir espaço para que outro ocupe o teu ego. Hein? E nesse caso, então, a vida seria uma constante batalha entre a alma e o ego. Já começa a primeira grande batalha, é o teu espírito primário e secundário. Essa é a grande batalha mesmo. Quando você bota esses 3 aqui, essa é a primeira batalha. Porque o secundário, ele já veio de baixo, ele está ligado com baixo. Lembra quando faz o triângulo? O que acontece? Na linha de 90 graus, para baixo é o animal, para cima é o divinal. Então, para cima o divinal, está lá a alma, está não sei o que, vai lá para cima, isso é lá para cima. Mas a briga no fundo é entre Satanás, que é o Z, e Deus. Né? Essa é que é a grande briga o tempo todo. O guardião está lá para ajudar. Mas tem hora que ele perde força também, ele está no meio da confusão. Véio. Você já pensou essa briga de pô, essa briga que sai pauleira para tudo quanto é lado, né? O guardião, acho que ele se mete também nessa confusão também. Ele vai dar uns cascudos, ele também dá uns cascudos, essa é a confusão.
Tá brigando lá no meio. Se ele for mais forte, ele aguenta as paradas, dá avisos, faz um monte de coisa. Se ele enfraquecer também, depende. Mas quem torna ele mais forte ou fraco somos nós mesmos. Ou não? Olha, aí depende, lembra? Quando a gente está falando isso aqui, nós estamos falando já, nessa conversa, nós estamos falando com cordão de ouro, Yocon. Se lá no Yocon nossos registros são poderosos, e a gente está bem lá, a gente está com força, né? Agora, quando a gente está com o Yocon fraquinho, aquele elo espiritual, cordãozinho de nada, entendeu? Qualquer coisa arrebenta, tal. Arrebentar não arrebenta sim, mas você vê, aí você já não sabe nem quem você é, quem você foi, quem não. Você tem aquelas perguntas básicas, você já passou 200 anos, 300 reencarnações, ainda tem dúvida qual é a tua missão na Terra, entendeu? É tipo de quem não consegue fazer ligação, então o teu Yocon está lá embaixo. É uma porcaria do Yocon danado de registro, entendeu? Você não tem quase história nenhuma positiva. Então é uma fraqueza danada, você já é uma pessoa fraca. Né? E já... possivelmente o teu espírito guardião já não é grande coisa, porque você já nasceu numa família consanguíneo, tudo. Se você está fraco, provavelmente aquela família toda está devendo. Então, alguém tem que pegar e trabalhar com ela, né? Fazer orações, fazer dedicações. Mas tem troncos que são fraquíssimos, né? Tem troncos que você olha assim, todo mundo se suicida, todo mundo é ferrado, todo mundo é pobre. Confusão danada, um pobre já nasce em lugares errados mesmo, né? Para complicar mais a vida, tudo é complicado para ele. Então depende para mostrar a fraqueza ou fortaleza. Senhor, aí seguindo aí, uma pergunta, eu acho que está encaixada nisso. Aquela onde diz que a pessoa também vai se purificar na situação daqueles que são aparentemente, isso você joga todo dia com esse tipo de gente, aparentemente se mostravam excelentes e bondosos do mundo material, aparentemente. Ao partirem para o plano espiritual, após alguns meses, ou mesmo poucos anos, a sua fisionomia vai sofrer uma transformação. E tudo sempre ocorrerá segundo o sonho que manifestava. Então, no mundo material, o infeliz, eu conheço vários danados assim, manifesta o sonho esse mesmo. Estou bem, estou legal, é um cara legal. No fundo ele está torcendo porque eu morra no primeiro precipício. Mais ou menos isso. É isso? Acho que a grande assim, demonstração disso é o pessoal que treina para ser torturado e não revelar nada. Tem pessoas que têm capacidade de ser torturado e não revela nada. Entendeu? Então um cara que chega a um nível desse, você pode... não dá pista nenhuma. Frio, a fisionomia sempre a mesma. Porque as pessoas que prestam atenção, jogar poker, essas coisas todas, o cara que presta atenção, ele olha. Dependendo do tipo do olhar da pessoa, ele sabe se mudou, se ele está com um jogo bom, se está com um jogo mau, entendeu? Tem gente que percebe porque o cara se trai. É feito, já pensou aquele marido sem vergonha que tentou dar uma pulada de cerca? Chega em casa, a mulher olha para ele, já viu, o cara já pulou a cerca, cara, tá na cara, entendeu? Na cara do cara, o cara não consegue demonstrar nada, né? Entendeu como é que é? Então, é mais ou menos assim, quer dizer, agora, no mundo espiritual, vai passando o tempo, você não tem onde esconder, você não tem um corpo, você não tem carne, você não tem mais nada, aí se ferrou. Aí demonstra a real personalidade que tinha que não ter. Vai. Esse é o problema. E a causa fundamental de todos os pecados reside no apego. Esse aqui é uma confusão. Você vê só, à primeira vista, você olhar assim, vou até separar, né? Separar. Né? Você olha assim, você vê assim, esse ego está no meio dessas duas coisas, que ele diz que o apego e o egoísmo são as duas coisas. O ismo, ele pode ser desde um partido, né? Comunismo, socialismo, capitalismo, é o ismo. Ismo ou você pode entender como religiosidade, como uma seita. As religiões também são com divisões, são divisões, né? Porque por ser um partido é divisão, seita, uma divisão. Então isso aí está dizendo como se fosse assim, seita do ego. Olha só,
Já pensou você ter uma seita? É realmente você só fazer, você só começar a viver o ego, mas é viver um ego que é do eu inferior. Entendeu? Essa seita do ego é pior do que ser impossível, porque você não se propõe a fazer o eu superior, não procura botar o teu ego, não, você procura vivenciar, é o ego que está, continuação aqui do id, na briga que tem, de dar continuidade a isso, não oferece resistência ao id, entendeu? Que é o papel que eu tinha que fazer. Hein? Mas esse fracasso, é um fracasso. É um fracasso. Agora, esse apego, aí vem a ilusão, porque você pode pensar que é isso ou é isso. Entendeu? Porque não existe esse prefixo. Sabe que é prefixo e sufixo, né? Que seria um sufixo. Isso aqui é um prefixo. Não existe esse prefixo latino, grego. Eu fui procurar, não existe esse prefixo. Só o ar. Então aí eu fiquei achando assim, porque pego, de pegar. Você pode pensar com esse negócio, né? De pegar, né? Então, não é bem assim, é mais assim. Mas já dá para entender que esse pego tem a ver com o ego. O meu problema é que eu não sou especialista em linguística, não sei o quê. Isso era bom ter uma pessoa que fosse... Não, etimologista. Esse seria o cara... É fundamental que o cara domina essas línguas e procura. Você procura na internet, mas tudo pobrezinho, né? Não é um cara especialista que fica achando. Isso deve ter muita relação. Eu queria ver mais a relação disso aqui. O pego com o ego. Esse é que me interessa mais. O pego com o ego deve ser uma coisa, quando você quer pegar, deve ser o ego que está... Eu não vou falar a mesma palavra, mas é como se fosse ego pegajoso, entendeu? Segurando. Não fala o oposto do apego, que é a aversão, ele não fala assim. Porque o budismo fala do apego, sei. que é aquelas coisas que você quer para você. E a aversão é as que você não quer, que é o que fundamenta o preconceito. Sei. Você olhar assim aquelas coisas, a gente caminha entre as coisas que a gente quer e as coisas que a gente não quer. Uma dependência. O apego, ele é dessa ordem aqui, que é uma coisa mais esquisita. Quando você vai na evolução, você pode, qualquer coisa que evolui, desde que não seja, eu estou falando de ser, né? Eu não estou falando assim, às vezes você pode pensar num objeto, ou uma coisa menor que o objeto. Você tem um corpo, você tem uma lei, né? E você tem um reino. Na evolução você tem um reino. Quando você começa com o mineral, que foi a conversa do Alencar ali com a espada, né? Quando você está no mineral, o corpo dele ele é muito etéreo, é muito denso, entendeu? Quer dizer, a característica dele é ser denso, né? A lei que funciona no mineral é a lei chamada de coesão. Que ele junta mesmo, aquilo ali segura, é aquilo com aquele número atômico, aquela coisa que vai dar o mineral. Se você mudar um númerozinho dele ou dois, já dá uma outra coisa, né? Só está mais no nível dos elementos, lá no começo da conversa. E quando você começa a entrar no vegetal, né, a coisa vai ficando... Aqui você tem que ver o seguinte: se você fosse botar no nível de consciência, procurar a consciência da coisa, aqui já existe, mas bota rudimentar nisso, entendeu? É um rudimentar porque você não pode... Primeira coisa, é muito difícil você ver uma mobilidade visível, mas você não quer dizer que no mineral está morto, nem na terra não está morto, o negócio está se movimentando, mas é um inerte dentro da sua visão, né? Quando você vai para o vegetal, você começa a ver um corpo mais etéreo, vamos falar assim, mais etéreo, né? Mas não é etéreo. Você vê, você quebra, você faz coisas, mas já tem às vezes mais água, começa a ter esse panorama que não é só mais solo, não é só terra, mas já misturado com água. O fogo vai caminhando para cá, né? A lei já começa a ser de duas vertentes, que aqui, ela além de começar com a verdade, por que razão? Bota um caroço de abacate no chão, não vai nascer manga, não nasce, é verdade, entendeu?
E não adianta você querer plantar hoje e já ficar amanhã seguinte que você levantar, cadê o abacate? Não adianta, cara. Tem prazo, tem tempo, né? E ao mesmo tempo ele está sempre com uma sensibilidade. Hoje nós estávamos vendo lá, tem uma árvore lá no fundo do quintal lá da vila, né, que a gente mora, ela está tombando assim. Mas por que ela está tombando? Eu fiquei prestando atenção. Por causa do sol, cara. Ela está em busca do sol, está no meio de várias árvores, ela está querendo aproveitar, está metendo o carão. Só que ela mete o carão, daqui a pouco ela carrega aquele negócio lá para cima da casa, entendeu? Isso é o heliocentrismo, heliotropismo, acho que é o nome desse assim, né? O nome desse. Verdade sempre, tal. A consciência já fica maior. Lembra daquele negócio? Passa por ela, ô bonitona para a flor, ela fica toda contentona, tá vendo? Já começa a vir consciência. Aí você vai para o animal, por que estou chegando isso aí? Para responder aquela questão. Você começa a ficar uma coisa mais etérea e tal. Aí você começa, entre outras coisas, a lei de causa e efeito, né? A lei de bateu, mordeu, assim que os bichos respondem dessa maneira, né? Quer dizer, a lei do talião, né? Bate e leva logo, vai morder, dente por dente, dente por ele, e entre outras coisas aqui, vai funcionar o seguinte: você olha, você bota uma comida, se o pessoal tiver, até pardal, até coisas vão lá, bico, passa, sai correndo com a comida, outro vai atrás, não sei o quê, aqui já começa a entrar no mundo do apego, entendeu? É para começar a sobrevivência. Esse é o dado positivo, muito positivo para a gente se manter na sobrevivência. Mas acontece que quando essa briga que a gente está herdando, porque tudo isso aqui a gente foi incorporando para o nosso corpo, para nossas leis. Então, isso foi ótimo para a nossa sobrevivência, mas no momento que você tem possibilidade de se articular, de ser solidário, de ser não sei o quê, você não precisa ficar nessa briga. O apego, ele já é de uma natureza bem leve, que era diferente quando você estava sobrevivendo, saindo no sarrafo para poder se manter vivo, inclusive vivo, porque o outro vai te comer, né? O corpo do animal é etéreo? Hein? O corpo do animal é etéreo? Não é etéreo, não. Isso aí, eu estava botando, acho que não, é muito mais, quer dizer... mais movimento. Aqui já tem movimento, você vê que pelo sol, a busca do sol já tem movimento. Mas aqui o movimento é muito mais livre. Ele perde nível de... Primeira coisa que ele perde para o homem, para o hominal. Primeira coisa que ele perde disparado, que para nós é horroroso, em certo sentido. A gente sabe que vai morrer. Né? A gente tem consciência que vai morrer. O animal, diante do perigo, ele sabe que o negócio vai pegar para ele, mas ele, a princípio, ele nunca vai pensar sobre a morte, sobre nada disso. Linguagem para ele, nem... É claro que tem linguagem. Tudo isso aqui tem linguagem, tem suas formas, mas linguagem que nem a nossa, escrita, é diferente, né? Mas então, tudo isso é para falar do apego, né? Para situar o apego. Vamos lá, outros aí. Mas tudo está aqui na sua... dentro dos que a gente está falando no livro. Acontece que Mamerito morre cedo inesperadamente. Conheça da maneira errada de pensar e de agir desobedecendo a lei do criador. Isso é fogo. A gente não pode assim, julgar realmente, né, porque fica no comum de Deus, né? Fosse Deus, né? Aqui ele fala assim, a maneira errada de pensar, de agir, desobedecendo a lei do criador. Então isso faz... Isso é brabo. Isso é brabo, né? Eu acho que é por isso que Porque você já falou uma coisa certa aí, que a gente pode se meter na base do ficar julgando, né? Pois é. Porque os nossos líderes morrem. E quando eles morrem, a gente começa a perigar nesse momento, porque é a hora que você diz assim, pô, será que esse cara foi apressado demais, estava meio fora do padrão, por isso que ele foi levado? Ou será porque ele foi levado, está precisando de ajuda no mundo espiritual? Aí você começa a se complicar, e se você quiser se definir, vai ficar mais complicado para você. Então é melhor a gente saber. A gente sabe que... E até a gente ficar meio precavido com a gente mesmo, né? Dizer assim, pô, será que eu estou servindo direito? Será que eu estou... Né? Às vezes quando eu ponho uns troços mais ousados, eu fico assim, pô, meu Samuel, desculpa, hein? Sei lá, pô, hein?
Né? Porque você pode estar ensinando errado. Eu tenho uma coisa que eu fiz umas contas lá, eu digo, mas será que é isso? Eu fiquei com... E, pô, será que eu boto isso aí? Eu não ponho. É que o meu problema, eu sempre... qual é o meu grande pecado? Meu grande pecado é pecar por excesso. Eu não consigo pecar por falta, entendeu? Eu me esforço, mas não consigo. Meu negócio, eu sempre acabo fazendo excesso, porque eu me comprometo. Não consigo ficar em cima do muro, entendeu? Então eu comecei a fazer umas contas. Aí tem uma hora que foi hoje mesmo, eu estava pensando lá na igreja, eu disse assim, pô, caramba, mas isso aí acho que não é, não. Acho que eu não botei esse número. Porque eu fiquei calculando quantos líderes espirituais seriam necessários no mundo para ajudar a construir o paraíso na terra, no sentido de pegar os que devem ser pegos. Aí fiz uma conta lá, agora eu acabei me perdendo, porque de repente eu pensei, pô, será que isso tem a ver com um 369? Eu fiquei pensando, será que tem a ver com 369? Depois eu fiquei pensando, não, acho que não tem, acho que não era isso. Eu não me lembro nem a quantidade exata para ter, eu vou ter que voltar de novo para ver. Mas não dava, se não me engano, com certeza não dava 4 mil. Não sei se dava 2 mil, 4 mil, por aí, 3 mil, não me lembro mais o que era, entendeu? Dava 3 mil, não? Pois é, eu não me lembro mais, mas eu queria mostrar para você ter uma ideia. A liderança não precisa ser grande para catar, sabe por causa de quê? De onde que eu me norteei? Porque cada um de nós representamos várias... Às vezes hoje mesmo, não sei se você reparou lá na hora a mulher que deu testemunho de fé na hora lá, você reparou que ela encaminhou essa uma já levou uma outra e levou uma outra, e ela também, por sua vez, já arrastou mas não sei o quê. Eu fiz a canto, pô, caramba, é que acontece mesmo, quando cai um às vezes, lá vem um bando de gente, né? É interessante isso, eu só acho que deve ter a ver com a família, né? A família deve estar, quer dizer, os falecidos, os antepassados, deve estar fazendo um trabalho danado, porque no momento que cai um vai salvando o tronco, né? Vai ajudando o tronco. Aí agora repara só o seguinte, uma pessoa que for um grande líder, vamos pegar o nosso amigo Mandela lá, você pega o Mandela, um grande líder daquele, ele pode ter condições de arrastar muita gente. Aquele Tutu, não é o Tutu? O Tutu, caramba, o Tutu foi grande, cara. Ele nesse negócio daqui dele. Porque foi ele que garantiu o apartheid. Que ele bancou o negócio. Olha, cometi o erro mesmo, fiz isso. Ó, acabou, hein? Todo mundo aqui, ninguém vai ficar dando revide, dar uns cascudos no cara, nem matar o cara, não. Fazer isso. Mas ele tinha autoridade moral para fazer isso. Então, se a gente tiver umas autoridades morais para fazer isso, não precisa de muita gente. É isso que eu fiz as contas, entendeu? Quanto mais eu fiquei analisando, ele morreu 72, está 9, o mesmo número de pressão aí. Eu fiquei pensando, bom, dizem que foi um derrame, não sei, parece que sim, está escrito lá. Mas ele foi com o mesmo número de pressão, 72 anos, quer dizer, 9, pressão já era 9 de nascimento, né? E ele foi com 9 também, ele fez 72 e 9. Porque quando eu vejo, quando o mestre fala verdade, bem e belo, eu vejo uma noção de mentirada, não pode ter belo, não pode ter bem. Entendeu? Vem uma mentirada, um negócio assim, fala uma coisa, depois é outra. Então, se falar verdade, bem e belo, tem que ter os três juntos. Se você tem a pessoa mentindo, falando coisa mentira, como é que vai ter o bem? Como é que vai ter o belo? Aí eu já fico cabreira, aí eu falo assim, não é a pessoa para me confiar. Isso faz parte, né? A vida é assim mesmo, né? Não tem jeito. Aí eu não tenho uma mentirada, eu tenho alguma mentira, entendeu? Isso é uma fala para aquele negócio das 5 grandes personalidades, 5 astros, faz as relações, já viu? Eu até procurei apontar ali, fiz aquele erro de botei João Paulo 23, né? João Paulo II, né? Aí botei as personalidades que eu achava, não sei se é aquilo não, mas achei e botei as 5 grandes personalidades do século passado, né? São pessoas que realmente conseguem atrair dentro da... vamos voltar à situação. Uma pessoa de peso somente dentro de uma religião, politicamente também, se você reparar o ensinamento de hoje foi bem claro, né? A salvação não é só espiritual, é material também.
Então você vê, o que ele frisou o tempo todo ali? Corrupção. Corrupção, se a gente não acabar com isso, é uma praga. Vai sobrar dinheiro, não sobra dinheiro para as coisas. Foi isso que ele falou lá no ensinamento. Então a gente realmente tem que fazer esse dever de casa. Esse dever de casa tem que ser feito. Não pode ter... Isso está pior para mim. Já viu esse jogo de futebol? Quer ver jogo de futebol? Estão acabando com o futebol porque estão se agarrando o tempo todo, não deixa... Isso tem que acabar, isso não vai virar futebol, isso vai virar rugby. Como é que é? Aquela... É outra coisa, isso não é mais futebol, entendeu? Não pode. Então a corrupção tem que ser assim, não pode. Ai daquele que fizer, entendeu? Tem que criar uma regra dessa, porque deixar o pessoal ser cínico, sinceramente, não está deixando nenhum camarada se salvar, né? Deixar ele ser cínico, não pode ser cínico. Quando ele começar a querer ser cínico, você não fala nada, tá bom, já compreendemos, pega o sujeito, leva para a cadeia, entendeu? Tranquilamente assim. Meu advogado, ele vai aparecer algum dia, quem sabe, né? Você fazendo uma reflexão, né, do que é o cinismo, não sei o que, ele pode aparecer. Se você não fizer essa reflexão, não vai adiantar. Para que vai... Porque você vai ainda comprometer esse advogado ainda, que ainda vai querer arrumar argumentos para tirar você falso, né? Olha eu, verdade bem e bela. É verdade falso, você não vai comprometer o advogado? Não faça isso não. Fica aí dentro quieto. Faz uma reflexão. Quem sabe se algum dia a gente faz o apartheid da corrupção, né? Aí o cara pode ter... Não, agora você pode sair. Você reconheceu que é corrupto? Porque esses caras não reconhecem, já reparou? Eles acham que estão certos. Porra, cara. Aí é brabo, hein? Como é que a gente vai fazer? Eu até gosto de um cara lá, que a gente conversa e tal, mas ele é petista doente. Aí ele, conversando comigo, esse problema aí é que estão armando contra a Dilma. Eu digo, né? Estão armando contra a Dilma. Olha, eu só queria saber o seguinte, você sabe que eu sou professor aposentado, cara. Você sabe que eu estou não sei quanto tempo, não recebo nada. Eu não vou nem pensar nos outros, eu só estou pensando que eu não estou recebendo nada. Você acha isso justo? Eu botei com o meu caso, eu não vou botar caso dos outros, não, eu botei meu caso. Então eu falei para ele, praticamente, não vai me enganar, né, cara? Eu estou sofrendo na carne, você está me zombando de mim, cara. Não é? Eu podia falar mais coisas, eu conheço tanta gente que procura, isso que eu contei, o meu amigo lá, ele foi lá para o hospital, o nego falou tal hora, ele chegou lá tal hora, que nada. Ele chegou, foi almoçar, voltou para ser operado numa coisa que tinha que fazer, voltou de novo, nada. Quer dizer, um descalabro. Como é que o camarada pode marcar para fazer tal coisa, não tem cumprimento de nada, não tem nada, está tudo assim, ó. Pior do que barata voa. Tá assim, tá terrível. Mas vamos lá, vamos para outra coisa. A próxima pergunta aí, acontece muito no seio dos outros. Acredito que sim, porque a confusão é sempre a interna dele. As cozinhas são lugares de espíritos famintos. Se a gente colocar que um espírito pediu a missa santa, coloque lá uma tigela de arroz na cozinha. Seria válido para tirar a confusão da cozinha? Vários adolescentes existem? No Jorei Centro. Vários, porque é lugar de faminto. O espírito faminto está vivendo. Fez a confusão, ninguém fala, pelo menos do meu. Já vi várias vezes, não é legal. Dedicação é que esta coisa caminha para todo mundo. Mas são os maiores dedicantes. Aí eu chego, vou colocar uma tigelinha para matar a fome dos famintos, que ali é lugar de famintos. Os ministros vão concordar sempre que o meu ensinamento, porque você é a cabeça do ministro. Olha, eu fiz o seguinte, aí eu acho que está a Mira aí, está a Hermínia, deve estar a Natasha também, a minha mãe, eu não sei mais quem estava, porque quando eu fui para a Vila Isabel, estava começando a se criar o Jorei Centro. Não era Jorei Centro, era difusão, né? Não era Jorei Centro, começou, foi em 2000 isso, 1999, 2000. Aí fiquei procurando até que nós achamos uma casa lá perto dos traficantes.
E era assim, quando eu olhei para casa e havia a proposta das pessoas era criar o Jorei Center, né? Aí eu digo, bom, tudo bem, mas eu não concebia você não criar as 3 colunas dentro da casa, entendeu? Mas eu sou subordinado, eu podia fazer umas coisas, mas tinha que fazer o principal. Então eu fiz isso assim, destinei a casa mesmo, destinei para o Jorei Center, né? Aí tinha um quintalzinho, tinha não sei o que para cá, e cá nos fundos eu dividi, botei aqui o Belo e botei aqui a cantina, quer dizer, seria a agricultura, né? Dividi assim, certo? Então a primeira coisa que eu fiz, mas eu já estava enxergando que o negócio é esse, quer dizer, sempre aqui o problema a pobreza, né? É um problema sério. O que é que eu resolvi fazer? Eu digo assim, olha, primeira coisa, vamos transformar isso aqui em dedicação realmente e não ganhar nada, porque geralmente o pessoal que já era da difusão, daqueles negócios antigos, era sempre tirar uns descontos aqui, ganhar algum aqui da cantina. Eu digo, eu não quero ganhar nada, cara, entendeu? Então eu armei um esquema que é aquela dedicação e com produtos de alguma qualidade natural, algumas coisas assim, entendeu? Eu não me lembro, não era você, não era... A França fazia muito esse bolinho, mas a cera daquele lá... Quem fazia muito é aquela... A sogra do gordão ali da cantina, como é o nome dele? Dona Rosinha, Dona Pindinha, eu esqueci o nome dela. Ela vinha aqui, comprava os produtos e tal, e eu falava para... Hein? Neuzinha. Falava para a Neuzinha, o negócio é o seguinte, avisa esse pessoal, tem que pegar logo as coisas, porque não temos infraestrutura, já compramos geladeira e tal, mas era tudo pequeno. Então as pessoas vêm aqui porque senão vai estragar. Então era um dololô aí. O que eu fazia aqui? Era o preço mínimo. Isso era mínimo mesmo. Você comia, não sei, mas tudo assim. O seu espírito secundário vai para lá, come para lá, entendeu? Para não criar confusão. Quer dizer, ali eu entrava, eu mostrava aquele negócio, era o boca livre, entendeu? Praticamente era o boca livre. Vai lá, come. Sempre eu dava umas atividades assim, no final que acabava distribuindo coisa, para o camarada não perturbar, entendeu? E ficar simpático ali, o nego trazia coisa e tal. O Cristiano foi lá, né? E aqui eu fiz negócio de Belo aqui, compramos treliça, não sei, lá no sul, um monte de coisa. Bom, mas isso só para mostrar que a jogada pode se fazer, né? Mas tem que ser assim, essa área aqui é bom a gente... Uma área conflituosa, porque a boca é o prazer da pessoa, 50% é o prazer e a boca. Então você está brigando com uma coisa... Eu só não podia abrir um motel ali dentro, porque o outro prazer é o sexo, quer dizer, eu ia ficar... eu ia me estroporar toda aqui nesse negócio. Não, mas se a gente fosse avançado, fazia as duas coisas, pô, enchia o Jorei Center, cara. Não, é você agora. Você. Peraí. Muitas pessoas nascem com certas anomalias por procurar o suficiente. Mas quem decide isso? Você tem a ver com o livre-arbítrio? A pessoa vem, querendo, ela vem. Ele falou do fogo, mas ele podia ter falado da explosão. Que a explosão ainda é uma coisa mais complicada ainda, né? Camarada, que às vezes a explosão não está nem esperando, o camarada está distraído mesmo. Aquele negócio vem em cima dele. Ele fala que você fala Pois é, você já olha que o corpo material foi-se embora, né? Se ele tiver alguma percepção que esse camarada vai ser difícil de... A saída dele dificilmente vai... Porque quando você está no nível, você sai, você dá uma espiada, você começa a viver o problema do dublê, que eu falo aí, né? Dublê, você começa a se olhar e ver teu corpo. Você vê duas coisas, né? O dublê. Você vê, você começa a acompanhar, você começa a ganhar consciência, né? De que você tem que estar se separando daquilo ali. Mas nesse caso, que eu não acredito que o camarada nem consiga fazer tempo de dublê. Ele vai para uma situação da infernal mesmo. Porque essa conversa que a gente tem desse espaço todo, de criar o limiar, né? Isso tudo é para plano intermediário. Plano intermediário tem direito a um aprimoramento, esses outros não, que saem num nível desse,
vai para o inferno direito. Né? E quando você fala inferno, lembra quando ele fala assim, quando a pessoa pode ir até para a guerra acabar nem morrendo? Porque tem uma hora tão forte que o negócio não pega ele está sempre no lugar bom, não está sempre no lugar errado. Né? Quando a pessoa está complicada, qualquer coisinha, até caiu aqui, bateu com a cabeça aqui, morreu. Morreu porque bateu com a cabeça aqui. Pô, o cara cai lá do cacete não morre com a cabeça. Esse cara é todo frágil, entendeu como é que é? Então o cara da explosão, eu faço ideia, quando vai para o inferno, esse corpo espiritual dele, para recompor isso aí, agora vem um problema. E se ele quiser e tiver, ele não se recompôs, quer dizer, porque precisa recompor o corpo espiritual dele. Para ganhar, uma das coisas, ele tem que ganhar consciência do que aconteceu com ele, tem que estar claro, porque senão como é que ele vai voltar? Ele bateu ali, voltou de novo, vai pensar o quê? Que está vivo, que não sei o quê, olha a confusão que ele vai fazer. Daqui a pouco está querendo, já morreu, está nascendo criança, está querendo o quê? Eu nem sei mais como é que vai ser. Então esse trabalho ele tinha que fazer com ele, tinha que fazer uma recomposição com ele, uma restauração, uma regeneração. E tem gente que é apressado, por apego, que às vezes o apego não vem só dele não, vem dos outros que estão fora. Aí é a complicação, vai nascer defeituoso. E quando é cremado, como é que fica isso no mundo espiritual? Pois é, o que eu falei, ele fez a pergunta aí, eu disse cremado, depende se está no Oriente ou se está no Ocidente, né? Se estiver no Oriente não tem muito problema, não, mas se estiver no Ocidente é já mais complicado. Então, Eu queria saber se ele tem permissão de vir, ele quer vir, ele queria, você já não tinha visto, mas não tem ninguém que o impeça. Pô, você não está preparado para voltar. Isso que eu estou perguntando, tem a ver com isso? Você tem que perguntar se a mesma pergunta é assim, ó. Essa é a mesma situação que deu o negócio. Já existiu, está aqui. Gozado. Existiu em algum lugar aí. Bom, o que acontece? Você vê o seguinte. Você está aqui no mundo material, tem um mundo espiritual, né? Você pode ir daqui para lá, ou você pode vir daqui para cá, ou dependendo da situação, pode acontecer as coisas mais variadas possível. Então o que você está perguntando é o seguinte, é daqui para cá, não é? Mas se você perguntar daqui para cá, você vai entender que é a mesma coisa. Ou seja, liberdade de se suicidar você tem. Não tem? Você pode chegar, vamos suicidar. Quem é que vai te segurar? Não adianta, nem o espírito guardião segura, nada segura, você vai se suicidar. Ó, mesma coisa. Você vai receber, você poderá ou não. Se estiver no inferno, para receber coisa boa já é mais difícil. Mas se estiver num lugar que alguém possa te dar umas orientadas, pode dizer, olha, Hermínio, não vai agora não, pô. Você tem que fazer aquele aprimoramento. Não, eu vou. Ah, vai, então vai, pô. Aí quando você vem todo aleijadão. Por quê? Porque você não estava numa situação boa para chegar. Ah, você fez a opção de vir porque você quer pegar ainda, quer comer, eu quero comer com a barriga, com o estômago. Aí você se ferra. Aliás, acontece daqui para cá, tá a mesma coisa. Eu estou nessa posição agora, né? O Lencar viu. Pô, estava lá naquele negócio, olhei para aquele pudim lá naquele negócio. Pô, eu quero fazer a dietazinha para... Mas não adianta, aquele meu olhar, olhei aquele pudim, ele olhou para mim, foi amor recíproco. Ataquei pior dos tudo, que não estava bom. Pô, é a pior coisa que tem é quando você come que não... Melhor dieta, eu acho, ser exigente. Ser exigente. É pecado de gula. É fogo. Vamos lá. Senhor, ele fala aqui que o cavalo, o cavalo gosta de ser açoitado. Ele diz, olha, em certos casos é isso mesmo. O espírito gosta de... É isso mesmo? Acho que essa pergunta tem relação com a que eu falei no passado, ali, na vez passada. Cara, assim como a gente pode dizer assim, pô, se eu conhecesse japonês, a língua japonesa e tal, eu ia aprender tanta coisa, né, que eu podia pegar no original as coisas. Né? E a mesma coisa se passa, a gente domina muito pouco o mundo animal. Isso é que é o problema, a gente conhece pouco o animal. Como é que eles pensam, como é que... Olha, algumas coisas eu tenho.
uma das coisas que eu tenho, eu acho que eu falei com você, eu não sei com quem que eu falei, disse assim, você acha que foi o Demetrio, né, meu outro filho. Eu estava lá falando com ele, ô Demetrio, você lembra que eu tinha muitos bichos? E assim, perto da garagem que eu tinha como é que eu vou chamar, aqueles passarinhos, quando aqueles de várias cores, periquitos, né? Tinha periquitos de várias cores lá. E a gente, dependendo do cruzamento dos bichos, dava outras cores, né? E eu ficava prestando atenção, cara, sinceramente, dá até inveja da capacidade que aqueles bichos têm de namorar. Se você quer aprender a namorar, presta atenção em passarinho, cara. Passarinho fica ali o tempo todo, cara. Ela entra da caixinha, aí o outro entra da caixinha também, vai lá, aí volta, não sei o que. O tempo todo, cara, né? Eu acho que quando o Mestre Sama fala que na luz dos passarinhos, né? Mas eu vi isso e comprovo, é verdade. E aquele negócio que eu falei de carinho com animais, se vocês forem ver, tem um que é muito gozado. A garota ficou assim na cabeça do macaco. O macaco está lá. Aí a garota pega, tira a mão, o macaco pega a mão dela, coloca no o tempo todo assim, era muito divertido. Tirava a mão, ele voltava e botava. Já viu isso? Não é? Então a gente vê assim, a gente tem que conhecer muitos animais. A gente vai ver muito, como eu falei do espírito secundário, reconhecer quem é o nosso espírito secundário, né? Você olha assim pelo nosso sintoma, pelo nosso rosto, pelas configurações, você começa a atinar. O problema todo para responder essas coisas, para a gente se convencer. Quer ver a pior coisa para a gente se convencer? Quando a gente faz a passagem dos dragões, a movimentação dos dragões é que dão aquela ondulação como fosse a do mar, ou do rio, né? Cara, como é que você vai entender isso? Né? Aí, quando você quer ver, você começar a entender dos dragões, você começar a ver. Eu só digo para você o seguinte, eu só tomei assim, a sério, quando eu vi uma vez, foi em 1800 e pouco, foi do Espiritismo, que eu vi a questão da materialização que eles fizeram. O nome da pessoa, eu já me esqueci qual era. Era um nome esquisito, sobrenome. Ele se materializou e a pessoa tentava fazer tocar, não sei o quê. Então foi um abafa naquela época. Foi assim um negócio de peso que aconteceu. Vocês põem na internet e vai descobrir isso. Aí quando você olha assim, aí Mestre Sama, quando fala que a cobra foi, daqui a pouco, não era o espírito da cobra, ele ainda fala isso, não era o espírito da cobra, a cobra se joga, desaparece. Então, qualquer... É isso que eu estou querendo dizer para você, é o seguinte, a falta de vivência nossa, de estudo nosso, é que faz a gente olhar para as coisas e não entender direito, né? Não entende porque não, principalmente esse mundo animal, a gente não conhece direito. Então, quando está falando do mundo animal, a gente tem que começar a ver, por exemplo, aqui no Brasil até tem raposa. Tem algum, não sei se são 3 tipos só, não sei. Raposa tem um monte de raposa. Tem a raposa branca que ele fala. Como é que a gente vai entender aquela lá do polo, aquelas coisas? Então a gente não tem muita vivência desses bichos, né? Mas parece... Pois é, o texugo é outro também. E tem aqueles imaginários que faz parte do folclore, que o tengu faz parte do... E ao mesmo tempo é o espírito secundário em Mestre Sama. Agora, é interessante, o tempo é folclórico, mas ele cita esse folclore. Isso Sama cita esse folclore. Tem uma hora, sabe o que acontece? Na visão que eu tenho é o seguinte. Eu acho que tem pessoas que vão... É como se fosse... Tem pessoas que vão nessa região aqui, né? E lá está ligado com a questão do corpo espiritual, mas não é consciente, né? Mas isso não impede que não tenha ligação com o mundo espiritual. Então tem coisas que estão no mundo espiritual que você não capta, não pertence a você, não materializou, entendeu? Mas nem tudo que não tem corpo
Não tem espírito, tem espírito. Então aí que mora a nossa confusão, é a gente começar a entender. Tem matéria e espírito, não tem consciência. Isso, mas em compensação tem coisas que são espirituais e que não tem corpo. Agora, como é que fica a nossa situação? Fica em que a gente... só quem já sentiu, eu já senti isso, uma vez até contei como é que é. Eu já senti o que é encosto, o que é incorporação. É uma sensação esquisita, entendeu? Quem já sentiu isso na carne, sabe que essa situação é esquisita. Você vê que existe, mas não adianta, você não vê, você não pega, entendeu? Eu tive paralisia infantil. Aham. O Estama fala que é um encosto de um avô. Isso. E realmente foi meu avô. Ele morreu com infarto fulminante. E eu era muito apegada a ele e eu fiquei paralítica 2 anos, que é o tempo que o Estama fala. Então, quer dizer, a evolução, quer dizer, foi um encosto que teve em mim, né? E agora com esse negócio do câncer também, foi, vamos dizer assim, eu acho que é porque eu conheço o Estama, eles não conheceram, né? Sim. Então veio, se materializou, a coluna e tal. Até para a evolução deles, eu vi assim. Esse é outro problema também. Mas no fundo é isso aqui. Tem coisas que a gente não conhece, porque não está, não esteve, muitas vezes, mas existe lá. Como se fosse o Amida, que estava doido para ganhar um corpo que era de Cristo. Aliás, Cristo queria um corpo, teve que pegar de Jesus. Então é mais ou menos assim, está lá o Tengu, mas cadê? Porque tem animais que não estão no mundo, aí que está o problema. Tem animais que não chegaram ao nível de estar no mundo espiritual. É a mesma ave de carabica, só está no mundo espiritual. Pois é, tem coisas que são desse nível, não está. A gente tem bichos que estão chegando a um ponto que eles estão na evolução, você nota que está na evolução, mas tem outros que não estão na evolução. Então está fora, eles não conseguem nem entrar como espírito secundário, olha que pobreza, né? Então, eu faço ideia, esses espíritos, isso mereceria, né? Mas a gente não tem chance disso. É assim, mereceria as pessoas que fossem as mais capazes para isso, porque como a fala, cada um tem sua capacidade. Ele reclamou que uma pessoa está dizendo, só porque eu estou ligado com os espíritos, a missão, os ministros que não deixam fazer isso é que são atrasados, né? Então, quer dizer, cada um tem sua missão para cumprir. Se tivesse alguém que tivesse capacidade de dar uma espiada, fosse um investigador do mundo espiritual e mapeasse como é que está a situação lá, se interessasse viver mais do outro lado do que daqui, podia existir um contabilista, sei lá como é que eu vou chamar, lá do outro lado, para informar a gente de como é que está a situação de lá. A gente está sem muita informação assim mais avançada, né? Eu achei isso muito interessante. Se certa pessoa falece, e se ela já estiver renascida, loteria. Você encontra um mundo espiritual. Existe algo semelhante a um registro civil, livro de registro. Por meio desse registro civil, o sufrágio chega até a pessoa que vive neste mundo, aqui na matéria. Aí ela consegue algumas coisas assim, qualquer coisa boa na vida dela, acho que não vou ter esse, mas não vou ter coisa. Através dessa oração, que a pessoa já não está no mundo espiritual, está recebendo a oração. Posso botar a coisa mais radical? Pode isso? Vou botar a coisa mais radical possível. A coisa mais radical é você acreditar que você pode ter sido antepassado de você mesmo. Se você acreditar nisso, aí você vê, se você sujou lá, você está sujando do teu lado aqui, você viveu. Se tiver feito coisa boa lá, vai vir para cá, né? É feito um rio, muita imagem que a gente dá às vezes é isso. Num rio, você já reparou? Se num determinado trecho, isso acontece muito. O pessoal faz sujeira lá, não sei o quê, polui a água do outro que está lá embaixo, né? A mais encrenca que tem uma hora é essa. Eu moro num rio, moro no rio, mas onde está a nascente? Está lá? Ih, aquele cara... Você não dá nem para você usar essa água, porque o cara vai lá e joga porcaria. Então, a questão de antepassado, de coisas, é um rio. Porque é 30 anos que fica, né? Fica mais de 30 anos. Eles falam de 30 anos no mundo espiritual. Né? Acho que é melhor te botar assim,
em toda conversa existe um geral. No geral, para quem vai para o plano intermediário, ou às vezes que não foi, mas que resolveu comprar essa do aprimoramento. Por isso que a gente não... A gente quando olha assim, isso que a gente está fazendo aqui, a gente pode começar a ver o seguinte, a tendência é... Esse já está sendo um bom treinamento. Possivelmente, quando a gente morrer, se a gente for do intermediário, a gente vai ficar sofrendo muito isso. E vocês estão sofrendo agora, vai continuar sofrendo aí. Né? Vai ter aula, vai ter... Não vai ser um sistema educacional, porque ele coloca que não é educação, não vai ter provinha, não sei o que e tal. Mas faz parte da iluminação, você tem que se iluminar. Como as pessoas que estivessem aqui, deveriam estar com essa preocupação, né? Quer dizer, não vou ganhar nada com isso, não tem espírito de troca, não vou ganhar diploma. Vou emular igual o nosso tempo daqui. Então, pelo menos você se norteia aí por enquanto, na média, aí, uns 30 anos tá bom de aprendizagem. Dá uns 30 cursos desses só. Em cima disso, o cara que faz os benefícios do tipo daquele que as artes chegaram até este céu. Ah, sim. Esse povo aí, lá no mundo espiritual, pode chegar ao papo de dizer, daí até os pecados dos ancestrais vão ser apagados. Pô, você coloca, porque no fundo o camarada está colocando à disposição da obra divina, né? Ele está ajudando, quer dizer, no mundo espiritual, ele está ajudando as obras, que é o do Belo, né, no caso, está ajudando aquilo lá a chegar no museu, que vai ser apreciado por muita gente. E sabe como é que é, né? Eles vão botar, em vez da espada, você põe um quadro de arte ou uma cerâmica. Uma pessoa que tiver uma coisa de um bom nível realmente, o quanto você pode acarretar a elevação espiritual dessa pessoa pela arte, que é a mais fácil, né? Isso é uma dádiva danada, é uma premiação que você dá, você ganha, né? Fazer isso, essa articulação. A pessoa, se eu pudesse fazer isso, cara, pô, não é? Juntar pessoas que sejam... Esse é meu sonho, juntar pessoas boas. Se eu pudesse juntar pessoas boas, criar um modelo, pô, eu ia lá para cima, cara. Não ficava um antepassado meu. Pô, o negócio é esse. Porque não é contágio, porque o que mata mesmo é o... Vem cá, pronto. Que é o que ela falou da epilepsia do avô. Que não vai encostar em qualquer um, ele vai encostar em quem tem afinidade. E já pensou, o irmão teu morreu de tuberculose? Pô, ele gosta de você, você está ferrado. Ele vai te chamar, pô. Porque ele não tem essa ideia de ficar... Né? Fazer assim, ó. Nilma. Se assobiar, né? O pai que ela tem, então. O pai que ela tem. O pai. O pai? Fala. Eu estava vendo uma reportagem lá na escola, está retornando a ebola. O que é ebola? Bom, isso a princípio é uma parte até, é um local, né? Acho que não sei se tem ligação com o Rio Congo. Acho que tem, se não me engano, né? É um local, né? O local fora de ser uma doença, ganhou o nome de doença, mas é um local. No meu, estou te respondendo assim, pelo que eu sei, né? Agora, segundo, que é uma doença com uma capacidade que as pessoas têm que prestar muita atenção de não deixar trazer através de avião, se for mais rápido, sei o quê. Agora, a grande coisa boa dela e ruim, que é boa, é que ela mata meio rápido. Então, se matasse meio curto prazo... É o problema de trazer, né? Quando mata rápido, o cara ficou já doente lá, não tem nem vontade de andar. O perigo é quando o cara vem e volta, trazendo aquilo ali. Porque já está tratando os médicos na área, está tratando esse povo lá. Porque o problema não é tanto o contágio. O problema tanto é a afinidade. Esse é que é o problema. Porque o problema, quando você traz coisa ruim, é feito que nem esse nosso mosquito aqui, o Aedes aegypti. O problema todo é as pessoas que têm afinidade, muita mácula, eles vão encontrar
É melhor você, a consciência diz o seguinte, quando você está sentindo que está meio imaculado, você procura mecanismo para você não precisar o mosquito te dar uma picada, nem nada disso, tá certo? É preferível você procurar caminho mais rápido. Pega uma arte que você está falando, vai ao museu, vai lá no solo sagrado, recebe jorei, faz qualquer coisa. Procura sempre estar em contato e estar diminuindo isso, porque se vier, você, pô, não tem sujeira nenhuma, o mosquito passa, pô, esse cara não adianta nada, pô, o sangue suga nada. É ensinamento. Se vira, né? Porque senão vai sofrer. Eu vou para lá agora. Graças a Deus. Aí o mosquitinho passa. Eu trato de me preparar. A verdade é essa. A verdade é essa mesmo. Não, a verdade não é. Porque tem gente que pega. É AIDS mesmo. Tem pessoas que não pegam, pô. Lá também outra coisa. Pode manter contato sexual, pô, doar sangue, faz um monte de coisa, não pega. Entendeu? Tem umas 2 prostitutas que eu me lembro, foi um caso assim de nego ficar de olho nela. Por que ela se relaciona com um monte de gente e não pega? Não pega. Ela é a filha. Cara, não sei. Teve uma vez eu vi uma coisa que era de fundo verídico. Uma grande, como é que chama esse infectologista, acho que é a palavra. Ela resolveu com o filho dela ir para um lugar da África. Resolveu ir lá. Passeio, ver os lugares bonitos, não sei o quê. Chegou lá, com aquele negócio de galinha, aquelas coisas todas. Pô, começou numa epidemia que ia dizimar, era um lugarzinho pequeno, 2.000 pessoas, ia dizimar aquilo tudo, cara. Foi uma luta danada. Tinha um cara, um fortão, que ele era um cara que mergulhava e tal, era assim um camarada espetacular, ganhava vários prêmios, e aí disse que num mergulho daqueles, parece que ele viu algumas coisas lá e se transformou e resolveu morar lá, entendeu? Então quando ele viu aquele pessoal todo, ele pegava o pessoal com a mão e levava para lá. E a mulher ficava apavorada, esse cara, o que está fazendo? Vai? E ele pegou a doença, isso é verídico, né? Pegou a doença e ficou lá sozinho, negócio suave, fazer aquele negócio todo, né? E ele, conseguiu se recuperar, os outros não foram morrendo, e ele se recuperou. E aí começou o drama das pessoas, e o restante, que aí não deixava, porque a Marinha, esses lugares todos, quando começou a cercar, não deixava ele sair, não. A quarentena vai ser lá, cara. Isso que o senhor está falando, em Mato Grosso, há pouco tempo ele foi entrevistado e ele falou que teve contatos com várias pessoas que morreram de AIDS e ele achava que ele também... Cazuza, ele teve contatos mesmo sexuais, com homem, com mulher, e ele foi fazer o exame já ciente de que ele já estaria também contaminado e não estava. Está. E esse camarada serviu. Ele pode até ser portador do vírus, mas não se manifesta. Sim, pode. Mas ele salvou muita gente por transfusão de sangue. Essas duas que o senhor falou, por exemplo, elas podem transmitir. Não absorveu o vírus, mas elas podem transmitir. Aí já não sei, eu não me lembro do caso, como é que foi. Mas então esse cara se tornou o cara que vai imunizar as outras pessoas. Isso, ele acabou sendo isso. Você vê quando o cara é bom, é capaz de ajudar ainda pessoas, quer dizer. Porque sangue é espiritualização, materialização do espírito, né? Então quer dizer que se o cara tem um sangue bom, é sinal que ele está bem, cara. Então o que ele está cedendo, ele está cedendo um pouco do lado espiritual dele para a pessoa. É a espada, né? A espada boa, que é o sangue bom dele, está fazendo coisa boa para os outros. É um preço. Então a leucemia, quando a pessoa tem leucemia... É problema. No fundo é o seguinte, né? A gente é o troço mais chato, né? Você olhar para a pessoa, você ver o que está acontecendo e você dizer... Não adianta você achar que ela é boa, que ela é isso, que é aquilo. Está demonstrando que tem problema ali. Tem problema.
Porque o problema todo é que a pessoa às vezes quer ver visão a curto prazo, mas se a pessoa nunca fez mal a ninguém, como? Tem várias vidas, né? Se a pessoa tem um problema, por isso que a coisa que agride muita gente, eu já falei isso na outra vez, é a pessoa que os dois estão na base do sofrimento, que é o que não consegue, morre com aquela lagoa do sangue, foi você que fez a pergunta, né? Só, pô, mas a mulher já morreu do parto e o parto também lá também vai para o inferno, aí os dois, porque, pô. Mas e o relacionamento, por exemplo, do casal? Então, e aí, ou ela ou ele encontra uma pessoa com esse tipo de problema. O que eu posso dizer? Ela, então, por exemplo, a pessoa que tem lá leucemia, e a gente sabe que está com problema. A outra, então, se complicou. Ou ela pode ajudar aquela pessoa. Você fala o marido mulher, uma coisa assim? Um outro. É como se fosse. Não sei, mas um casal. E um também, o outro está mal. Um pode ajudar o outro nesse caso. Aí vai depender da seguinte situação. Porque tem casamentos que são arranjados de propósito para tudo, né? Aqui a gente pensa que vive acaso, né? Mas tem casamentos que são ajustados direitinho, que é inclusive para fazer pagamento de coisa, tudo direitinho. Suponhamos que seja um caso desse. Então, realmente, o camarada veio para ajudar e não sei o que ele fez com a outra pessoa, e a outra pessoa também não é boazinha, quer dizer, é tudo julgado. Então ele pode vir com comprometimento ou ela de ajudar. Isso. Aí, olha, eu já vi um caso, uma vez, que eu fiquei pensando assim, caramba, rapaz, eu não consegui nem colocar isso na minha cabeça, como se fosse para mim, entendeu? Eu me lembro que a pessoa era um sujeito espetacular lá da Mamambaí, onde eu fazia parte. Ele era assim um dedicante fora de série. Não vou nem falar o nome dele não, mas ele era dentista e tudo e tal. A mulher dele começou a ficar mal, um câncer daqueles brabo, e a orientação que foi dada para ele foi isso: larga toda a tua missão, agora a tua missão vai ser cuidar dela. E ele topou o sarrafo. Depois ela faleceu, ele voltou, né? Depois, gozado mais tarde, ele pegou câncer de próstata e acabou morrendo com câncer de próstata. Né? Foi uma missão, no caso. Ele cumpriu a missão dele, quer dizer. Tem casos que são complicados, rapaz. A gente não pensa não, mas pegar uma missão às vezes de pessoas assim que você ama em estado terminal, coisa, porra, deve ser uma brabeza danada, né? Eu já vi casos assim, eu sei que é triste. Ela pode vir com esse objetivo de ajudar aquela pessoa a sair daquele nível que ela está inferior. Quando não sai, aí que é o sofrimento, né? Porque você sabe. Eu, por exemplo, eu sei de um caso que eu não vou querer dar nome para as coisas, mas eu sei, eu sou com Alzheimer, e eu vi a dedicação. Eu me lembro dele dando beijinho nela, não sei o quê, ela me apagando assim, mas ele dá beijinho. Pô. Uma situação que no início assim, as filhas eram consideradas amantes. Você tem uma ideia, perde a noção de tudo, né? Então você. Uma coisa que eu percebo, no caso até a família. E aconteceu recentemente nessa última novela, que você vê o amor do filho pelo pai, né, da história de Férias. No filme, o amor vem assim. O amor, ele pode, eu acho que é a principal ferramenta, eu acho que a pessoa pode ter para poder ajudar uma outra pessoa a sair do lugar. Depende. O Mokuan, lembra do Mokuan? Ele disse, se você não se esquecer, não perder de vista, não desapegar, tem horas que você tem que desapegar, que é o pior, porque é o desapegar. Para você salvar, às vezes, uma pessoa, você tem que desapegar. Às vezes tem uma hora que você tem que fazer um jogo que é tão complicado, que seria o seguinte, assim, olha só que complicado, você ama a pessoa, você olha assim, bom, ela está mais ou menos tal dessa maneira, deixa eu ir para fora fazer dedicação para pegar subsídios
para trazer. Porque às vezes, porque tudo depende da pessoa. Tem pessoa que não resiste, cara. Se ficar muito perto ali, daqui a pouco vai para o buraco também. Então é preciso ter muita sabedoria. Eu acho que a palavra-chave é essa, né? Sem sabedoria fica difícil. Você pode ir para o buraco junto, você pode. Então você tem que ter sabedoria, saber o teu limite. Porque às vezes não adianta, você quer muito uma coisa, mas o teu limite não dá para aquilo. Então você tem que, no jogo rápido, saber onde que você vai fazer mais saldo. É complicado. Mesmo minha família, os homens todos, minha avó teve 23 filhos, né, lá no Ceará, né, e teve 18 homens filhos. Esses 18 morreram todos de câncer. Porra! Inclusive meu pai. Caramba! E aí eu era messiânica, eu sempre procurei uma religião, e aí nas religiões hinduístas, eles falavam, olha, é um câncer kármico. Kármico. Né? Aí, quer dizer, eu cuidei de praticamente todos eles. E aí quando eu soube que eu estava com câncer, aí eu levei um susto. Eu falei, poxa, eu cuidei de todos eles. E eu fui, vamos dizer assim, a primeira mulher da minha geração. Minha avó teve 23 filhos, 88 netos. Eu sou a neta 33. Né? Número 6, né? A escolhida, vamos dizer assim. E por parte de mãe também, não teve tanto filho assim, mas eu sou a neta também número 6. Tudo água. Tudo água. Então eu falei, não, já que eu tenho, vamos cuidar, né? Aí eu estava fazendo um curso de arte-terapia, né? E aí tive a força também, porque foi Jung, né? Uma época de mestição. Então ele também fala desses ídios, né? Da sua volta. E fala que a gente tem uma ligação, as nossas reencarnações são guardadas também dentro da gente e vêm através dos sonhos. Eles falam com a gente através dos sonhos, essas reencarnações que nós temos. Então, o homem sábio, a mulher, de repente, eu sonhei com a mulher, não sei o que, da mãe. É você mesmo, né? Uma encarnação sua. Então, são resgates que a gente não lembra, mas fica guardado dentro da nossa alma e vem pra gente, através dos sonhos. E que a gente tem que decodificar os sonhos, segundo o Jung, para a gente entender a mensagem. Consciente coletivo, né? Porque eu sinto que aparentemente, que você está trazendo uma missão de ajudar a resgatar aquele tronco todo. Parece né, com o tronco com essa capacidade de gerar câncer para tudo quanto é lado, que você teve e você conseguiu sair né? E você, nessa altura, você deve estar ajudando a limpar esse tronco danado. Eu vejo isso. E presumo que o nego jogou mesmo, pesado para cima de você. E por isso você deve ter se tornado messiânica no meio do processo, para poder, senão podia se desesperar toda. Eu sou a única messiânica. Ih, rapaz. Você vê, deve ter sido alguns ali de antepassado, deve ter feito uma forcinha para te empurrar, tinha que empurrar alguém porque é um local que você, para ajudar a superar isso e tal, mas você, até para uma pequena doença mesmo, até para você manter Mas você pode usar até mecanismos da medicina tradicional tal, não tem problema. O problema todo é como você passa por aquilo, né? Porque tem muita gente que se desespera, não consegue passar com tranquilidade, com paz. Eu, pelo menos, eu jogo tudo para eu ter que voltar. Foi o meu caso. Eu passei uma tranquila, levando gente, conversando, levando gente para a igreja. Foi um negócio. Agora você vê qual é a tua característica, né? Você tem um sujeito entusiasmado, você é um sujeito que tem capacidade de empolgar, né? De querer atrair, gosta muito de estudar, não sei o quê. Isso você consegue passar, né, para os outros. Já se você fosse um cara cabrunhado, um cara derrotista, um cara fechado, um cara para baixo, né? Aí, como é que você vai pegar a luzinha, né? Vai pegar Satanás pela frente. Essa aqui me deu a vontade de conversar com esse cidadão. Esse é um cidadão.
É o homem da laçada. Vamos lá. Não sei nem que horas tem, mas vamos lá. Já passou? Já é meia-noite, mano? Não. O cara tá... Vai. Só um ganchozinho aí. Uma vez eu ouvi um comentário de um ministro e uma pessoa da família falou: pô, tem uma ovelha negra na minha família, não sei o quê. Aí ele chegou, fazer assim, não? Você deve dar graças a Deus, porque ele está resgatando tudo. Eu achei interessante, assim, porque todo mundo malha o cara, né? Porque o cara é isso, é aquilo, mas ele está resgatando tudo, então tinha mais é que levar o... Isso tudo é isso mesmo, o pessoal fala. O problema toda, a grande dificuldade que a gente tem é a gente visualizar o que é realmente uma missão da pessoa, o que não é. Porque é assim, né? Ou a gente entende que tudo é karma, aí daqui a pouco você tem que começar a pensar qual é a liberdade que você tem. Você tem liberdade de produzir porcaria a mais também. Porque senão dá a impressão que só está vivenciando a porcaria do passado. Não. Você tem condição, você traça o seu destino. Você pode então fazer coisa boa também, você pode fazer coisa mal, você escolhe. E no mundo, a pergunta que foi feita, no mundo espiritual, a mesma coisa. Você pode continuar produzindo porcaria, é a mesma coisa, só muda a frequência. Vamos botar na linguagem da física quântica, que é melhor. Só muda a frequência. A situação é a mesma, você é o mesmo. Só o fato de você estar mais etéreo ou mais denso, é isso aqui, o restante é o mesmo. Né? É mais ou menos como... Já viu aquela água que entra em coisas de poro, de coisas assim? Quer dizer, o espírito da gente é que a água corre, fica entrando lá para aqueles poros, aquela mesma coisa lá. Entrou por ali, é você, aquilo no meio, aquela confusão ali. É água viva? Água viva, né? Pior quando água viva, tem água viva também. Vamos lá, qual é o outro aí? E aí, Cristiano? 50 dias. Isso você não fala que o espírito não pode se afastar, não seja pedido após o falecimento. Caso normal, vamos falar, vamos chamar de normal. Caso normal. Tem os outros casos, né? O caso desse bombardeio, o cara já foi para o inferno, né? Mas normalmente esses 50 dias ela fica onde ela vive. Porque, olha, vamos pensar na gente assim, né? Você já reparou quando você começa a ter qualquer probleminha, você automaticamente seleciona coisas que você dava muita importância e já não dá, né? Você já fica logo seletivo do seletivo, né? Então eu fico pensando assim, numa hora da morte, qual é a seleção realmente que você precisa? Não adianta dizer assim, na hora da morte, pessoal, porra, saiu um livrão aí, você é da culinária, né? Saiu um livrinho aí de culinária que é um espetáculo, pô. Não adianta, você não vai querer saber do livrinho de culinária. Por mais que você esteja fazendo curso de culinária aí, não vai querer, pô, né? E não adianta você começar a perguntar fulana tá grávida, tua neta, sei lá o que, vai ter não sei o que, você, porra, peraí, cara, não tá... Né? Tanto é que o Mestre fala, tem uma hora que é bom ficar todo mundo quietinho, porque não adianta casamento querer antecipar o casamento, ele vai gostar do casamento. Na maioria das vezes, o camarada já viu o enfermo. Enfermo não abre a janela não, pô, não, a janela quer ficar aquele negócio, aquela penumbra. O cara não tem força para mais nada, você fica naquele negócio. Então, no fundo, vai bater o quê? O ideal seria procurar o quê? No final das contas, um templo, que pudesse acolher, porque você já reparou, quando você está com muito pepino mesmo, você vai procurar uma religião, você senta lá, fica quieta. Tem gente que entra dentro de uma igreja, só de entrar dentro de uma igreja, aquela grandiosidade, aquela coisa, fica lá. O cara procura esse contato, é quase que instintivo, né? Então, no fundo, é isso. A gente precisa passar, essa passagem toda que tem que fazer, é uma passagem, se for o caso, né? Ver o túnel, ou sei o que é, aquele limiar, tem que passar pelo limiar, tem que se preparar todo, né? Aquela veste branca para você ver realmente qual é a cor, não sei o quê. Se a gente souber isso tudo, a gente enfrenta a coisa com naturalidade, né? Você
fica na maior, não estou esperando, não quer que eu aconteça, não, estou sendo julgado. Depois o conforto é maior. Depois o conforto é maior. Porque se você souber das coisas e souber quais são os passos, o que está acontecendo, você vai acompanhar. Agora você pensa o infeliz que não sabe nada disso. Pô, o cara quer saber, pô, tá na hora da comida, tô com fome, pô. Pô, não tem comida, cara. Pô, ele tá pensando, entendeu? Aí quer encarnar e tem um cachorro lá comendo, ele vai, entra dentro do cachorro. Faz uma confusão danada. Então é melhor ele estar preparado, né? Ele tem que se preparar para as coisas. Então esses 50 dias é como se fosse assim, é um tempo de preparação, embora na hora que ele fala aí, não sei se você reparou, que ele fala de outra religião. Como é que são os processos, né? Tem um que é como se nascesse no mesma família, com o mesmo sexo, que não é o que o Mestre Sama fala. Mas tem uns que falam isso. Tem outros que falam só quando o Messias voltar. A religião cristã é isso mesmo, né? Quando Cristo voltar, vai haver a ressurreição dos corpos. Cara, isso é um absurdo para mim. Assim, dentro da lógica, né? Sem chance. Pô, o cara morreu criancinha, como é que vai ser isso? Volta criança, pô, eu não entendo nada, hein? Eu não consigo entender essa daí, nunca consegui entender, não vai ser agora, né? E aí, não sei que horas tenho. Quase 10. Não tem mais perguntas? Então, olha, na próxima vez nós vamos começar a entrar no homem, rapaz. O homem, hein? É com a gente mesmo, cara. Tá bom?